Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de sistemas caracterizados por equações diferenciais com coeficientes constantes. Então, só para destacar aqui, a gente vai falar de sistemas que a gente pode caracterizar ele partindo de uma equação diferencial. Então a gente viu em aulas anteriores, em capítulos anteriores também do livro-texto, que é possível relacionar um sistema LIT, um sistema linear invariante no tempo, a partir de uma equação diferencial. E nós podemos até representar em diagrama de blocos esse sistema. Então, nessa primeira parte aqui, a gente pode revisar que uma relação dos sinais de entrada e saída, nós temos aí basicamente uma função de transferência do sistema. E essa relação de entrada e saída, ela satisfazem uma equação diferencial linear com coeficientes constantes, como nós podemos observar de uma forma generalizada nesta equação aqui, certo? Onde no lado esquerdo nós podemos observar os coeficientes AK multiplicado pelas derivadas no tempo, as ordens das derivadas do sinal de saída, e no lado direito da equação nós observamos os coeficientes BK multiplicado pelas derivadas do sinal de entrada. E a ordem desse sistema vai ser caracterizado basicamente pela ordem N, aqui destacado, que é a ordem da derivada, a maior derivada que multiplica, que está sendo aplicada, o operador da derivada no sinal de saída do sistema. Bom, então, a partir dessa equação que nós temos aqui, nós podemos migrar para o domínio da frequência. Nós temos essa equação descrita no domínio do tempo, e nós podemos migrar para o domínio da frequência partindo da aplicação de algumas propriedades. A gente viu no encontro síncrono, que tem umas propriedades interessantes do ponto de vista do assunto da transformada de Fourier. E se a gente partir basicamente de duas propriedades interessantes, que são elas aqui, da propriedade da linearidade e da diferenciação. A da linearidade, especificamente, ela é a representação da 4.3.1, e a diferenciação, ou seja, quando a gente tem um operador DDT derivada, é a 4.3.4. Então, aplicando essas duas propriedades elementares, e muito importantes, por sinal, no contexto aqui de resolução de problemas com o domínio da frequência, a gente pode chegar na representação genérica, como está mostrado nessa equação aqui. Ou seja, como é que a gente relaciona entrada e saída, ou seja, no domínio da frequência, o y de j⍵ e o x de j⍵. Então, basicamente, é uma aplicação direta, se a gente observar aqui, e nós chegamos nesta equação, que é a nossa equação base neste tipo de assunto. Ou seja, eu posso relacionar entrada e saída, definindo aí uma função de transferência, h de j⍵, do maiúsculo, como sendo basicamente a somatória dos coeficientes que estão multiplicando os operadores de DT no tempo, que agora vão ser operadores j⍵, com as respectivas potências aqui, k, devido à somatória. Então, basicamente, pessoal, vocês têm que partir do princípio dessa equação, considerando que se tiver na questão um sistema domínio do tempo, você vai aplicar essas propriedades e vai fazer um arranjo, colocar os y's, o yj⍵, em evidência, o x⍵ em evidência, e você vai achar equações polinomiais, assim como foi observado no domínio da Laplace, aqui também no domínio da frequência, com a aplicação da transformada de Fourier, apenas substituindo o operador S por j⍵, certo? Então, a gente tem aqui um exercício inicial, que é basicamente para determinar a resposta em frequência. Quando a gente observa aqui, H de j⍵, é basicamente a resposta em frequência de um sinal H de t, e depois, a partir do momento que a gente tem o H de j⍵, nós podemos aplicar a transformada de Fourier inversa e achar o H de t no domínio do tempo. E o sistema está representado basicamente por uma equação diferencial. Então, ela pode vir assim, dessa forma, com os operadores DDT, ou
com prima aqui, né, com y' de t. Essa equação aqui é bem básica, né? Você olha aqui pela ordem da derivada, você vê que é uma equação de primeira ordem. Nós vamos observar aqui só para pegar a essência, né, de como resolver esses problemas dessa forma. Então, como foi comentado anteriormente, né, as propriedades elas são muito importantes para facilitar a resolução de alguns problemas, né, para migrar justamente do domínio do tempo para a frequência. E aí a gente pode resolver algebricamente a equação diferencial, né? A gente pode obter a solução no domínio da frequência de uma forma mais fácil, mais simples algebricamente, e também observar aspectos mais importantes que a gente não consegue observar tão nitidamente no domínio do tempo. Então, aplicando aqui a propriedade da linearidade da diferenciação do tempo, né? Pode observar aqui nessa equação, nós aplicando essas propriedades e saindo, né, no domínio do tempo, nós vamos para o domínio da frequência, através da transformada direta de Fourier, bem como as suas propriedades, e nós chegamos a essa expressão aqui, uma expressão algébrica, onde basta nós organizarmos, né, colocarmos em evidência os y de Jômega e fazer um arranjo para ficar da forma como foi mostrado anteriormente, ou seja, o y sobre x de Jômega e igual, né, aqui nesse caso vai ficar igual a 1 sobre A mais Jômega. Beleza? Então isso aqui é basicamente a letra A, ele pede a resposta em frequência, seria isso. Essa resposta em frequência vocês podem observar aqui que é um número complexo, portanto, ele pode também ser representado tanto na forma retangular como na forma polar. A título de análise, né, de um sistema, perceba que esse H de Jômega é um sistema, nós podemos representar também na forma polar. Então isso aqui é uma representação do sistema na forma polar, certo? Bom, então, na letra B, para achar o H de t, agora a gente já tem o H de Jômega. O H de t, a gente recorre também para uma tabela, né, que são as transformadas de Fourier de alguns sinais na nossa área. E basicamente é identificar, né, qual dessas relações aqui bate com essa relação aqui do sinal da função da resposta em frequência que a gente achou. Então, quando a gente achar isso aqui, a gente vai fazer a transformada inversa de Fourier. Bom, observando aqui, nós temos vários sinais básicos, né, cosseno, seno, sinais representados como também constantes, sinais periódicos, não periódicos. E aqui nesse caso, nós basicamente temos que olhar para qual o sinal aqui na transformada de Fourier que se aproxima deste resultado que a gente obteve na letra A. Então a gente observa aqui que tem esse resultado aqui, ou seja, que é igual, né? Que é basicamente a caracterização no domínio da frequência de um sinal cujo o equivalente dele, ou seja, o par desse sinal no domínio do tempo, é a exponencial de menos at vezes um degrau unitário. Com um detalhe que a região de convergência desse sinal, isso aqui vai ser válido, né, para um A, essa constante aqui que está multiplicando o expoente, sendo positivo. Então vamos para cá, aplicando a transformada inversa de Fourier, nós chegamos, né, nessa relação que o H de Jômega equivalente no domínio do tempo, ele vai ser exponencial de menos at vezes u de t, onde u de t é o degrau unitário, com a condição de convergência que A deve ser maior do que zero. Então, nós temos aqui, né, a relação genérica de um par, H de t, com a transformada de Fourier bidirecional aqui, você pode fazer a obtenção de um H de Jômega e vice-versa, né? Você pode fazer aí nos dois sentidos. E com isso, pessoal, a gente basicamente tem aqui o H de Jômega, e com o H de Jômega que a gente obteve na letra A, né, está aqui destacado, nós podemos aplicar aqui, foi o que nós fizemos, né? Aplicamos a transformada inversa de Fourier para obter a resposta da letra B, certo? Então, basicamente é isso, pessoal, nessa questão. Nós vamos fazer outros vídeos aí com outros tipos de questões, né? Que uma coisa interessante é mostrar como é que esse sistema se comporta no domínio da frequência, né? Analisar a curva, já fizemos no encontro síncrono, mas vamos falar em outras formas alternativas, que é pelo diagrama de Bode, para fazer essas análises. E também questões interessantes do ponto de vista de implementar essa equação diferencial aqui, representar ela em diagrama de blocos, certo? Com integradores, blocos de integradores, somadores, né? Então vai ser uma coisa interessante. Agradecer a atenção de vocês e até a próxima.